O Corinthians pode estar prestes a tomar uma decisão que muda completamente o planejamento para os próximos meses. Enquanto um nome muito pedido pela torcida gera dúvidas nos bastidores, outro atacante volta a entrar no radar do clube. E, ao mesmo tempo, uma venda milionária começa a ganhar força. O cenário está mudando rápido, e tem detalhe importante que muita gente ainda não percebeu. Hoje você vai entender por que o Corinthians precisa pensar muito antes de investir pesado em um velho conhecido da torcida, como está a situação de Carlos Vinícius no mercado e por que André pode estar vivendo seus últimos dias vestindo a camisa do Timão. No fim, eu também vou dar minha opinião sobre uma decisão que, na minha visão, o clube precisa tomar antes que seja tarde. Vamos começar falando de Malcom. É um nome que sempre volta quando aparece qualquer rumor de reforço para o Corinthians. A torcida lembra daquele jogador veloz, decisivo e que saiu muito jovem do clube. Só que existe um detalhe importante. O Malcom de hoje pode não ser mais o mesmo Malcom que encantou o torcedor corintiano anos atrás. Nos bastidores, pessoas ligadas ao mercado do futebol fazem um alerta. Segundo essas informações, o desempenho dele no futebol da Arábia Saudita já não é o mesmo de temporadas anteriores. Há relatos de que ele tem encontrado muita dificuldade nos confrontos individuais, justamente uma das características que sempre fizeram diferença no futebol dele. Claro que isso não significa que Malcom deixou de ser um bom jogador, mas significa que o Corinthians precisa tomar muito cuidado antes de pensar em fazer um investimento milionário. Porque contratar um atleta pelo nome pode custar muito caro. Ainda mais para um clube que vive um momento financeiro delicado. O Corinthians simplesmente não pode errar numa contratação desse tamanho. Ainda mais se falarmos de salários elevados ou de uma transferência que custe milhões. A realidade financeira do clube exige escolhas inteligentes. E é justamente aí que mora o perigo. Muita gente ainda olha para o Malcom pensando naquele jogador que saiu do Corinthians, passou pelo Barcelona e construiu carreira na Europa. Mas o futebol muda muito rápido. O jogador muda. O momento muda. E nem sempre o passado garante sucesso no presente. Por isso existe essa preocupação nos bastidores. Não basta ter nome. Não basta ter história. É preciso saber em que nível o atleta realmente está hoje. E antes de continuar, daqui a pouco eu vou falar sobre uma possível venda que pode render cerca de 20 milhões de euros ao Corinthians. Essa negociação já começou a movimentar clubes importantes da Europa. E tem detalhes que mostram que ela pode acontecer muito antes do que muita gente imagina. Agora vamos falar de outro assunto que interessa bastante ao corintiano. Carlos Vinícius. O nome voltou ao radar do Corinthians. Mas calma, antes que alguém diga que o negócio está fechado, não é bem assim. Neste momento, não existe negociação aberta. O que existe é acompanhamento. O Corinthians monitora a situação do atacante e sabe exatamente tudo o que está acontecendo. O contrato dele com o Grêmio entrou numa situação curiosa. A renovação automática dependia de uma meta de partidas disputadas. Só que, por causa do calendário e também da pausa provocada pela Copa do Mundo, essa meta praticamente se tornou impossível de ser atingida. Ou seja, a renovação automática acabou não acontecendo. E isso abriu espaço para vários clubes entrarem na disputa. Hoje Carlos Vinícius desperta interesse não apenas de equipes brasileiras. Há clubes dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, da Turquia, da Europa, e até rivais diretos monitoram a situação do centroavante. O Internacional, por exemplo, também aparece entre os interessados. Isso mostra como o mercado está aquecido e faz o Corinthians entender que, se realmente quiser contar com o jogador no futuro, provavelmente terá que disputar essa contratação com vários concorrentes. Outro detalhe importante, essa possível contratação nem seria pensando nesta temporada. A ideia seria montar elenco para 2027. É planejamento, é visão de futuro. Mas justamente por causa dessa concorrência enorme, o valor da negociação tende a aumentar bastante. E isso pode dificultar qualquer avanço. Enquanto isso, outra situação começa a preocupar ainda mais. Porque um dos jogadores mais valorizados do elenco está cada vez mais perto de receber propostas oficiais da Europa. E é exatamente sobre isso que a gente fala na sequência. E esse jogador é André. Nos bastidores, a sensação é de que a saída dele está cada vez mais próxima. O Corinthians já sabe que existe um forte interesse europeu. E não é de apenas um clube. A Juventus acompanha a situação do volante há algum tempo. Representantes do clube italiano já observaram o jogador de perto, conversaram com pessoas ligadas ao Corinthians e seguem monitorando cada passo do atleta.
Além da Juventus, outro clube europeu também aparece na disputa, aumentando a possibilidade de uma verdadeira concorrência pela contratação. E quando mais de um clube demonstra interesse, o Corinthians ganha força para negociar. A informação é que o clube trabalha com um valor próximo de 20 milhões de euros. Existe margem para negociação? Existe, mas a ideia é que qualquer acordo se aproxime desse valor, seja de forma direta ou com bônus por metas. E, sinceramente, é difícil imaginar o Corinthians recusando uma proposta nessa faixa, principalmente olhando para a situação financeira do clube. Claro que perder um jogador importante nunca é o cenário ideal, mas existe um momento em que a venda passa a fazer sentido, e esse momento parece estar chegando. Agora, outro nome que também desperta interesse é Breno Bidon. Só que existe uma diferença importante. Até agora, não apareceu nenhuma proposta oficial pelo meia. Existe muita especulação, muito interesse, muita conversa, mas, oficialmente, nada chegou à mesa do Corinthians. Mesmo assim, o mercado europeu continua acompanhando o jogador de perto, e isso faz muita gente acreditar que uma oferta pode surgir ainda nesta janela. Só que aqui existe uma discussão interessante. Muitos torcedores acreditam que o Corinthians deveria esperar mais para vender Bidon, mas será que esperar realmente é a melhor escolha? Essa é uma dúvida que divide opiniões, porque o futebol muda muito rápido. O jogador pode se valorizar, mas também pode perder espaço, pode cair de rendimento, pode sofrer uma lesão, ou simplesmente deixar de despertar o mesmo interesse dos clubes europeus. É exatamente esse risco que o Corinthians precisa colocar na balança. E antes de continuar, tem uma reflexão importante sobre André Bidon que pode definir boa parte do futuro financeiro do Corinthians. Na minha visão, o Corinthians precisa agir com inteligência. Se realmente chegarem propostas dentro dos valores esperados, principalmente por André, será muito difícil dizer não. E se Bidon também receber uma oferta considerada boa pelo clube, a diretoria terá uma decisão enorme para tomar. Muita gente não gosta de ouvir isso, mas vender na hora certa também faz parte de uma boa gestão. Não adianta esperar um valor que talvez nunca chegue. O mercado europeu paga caro quando acredita no potencial do jogador. Depois disso, quem define se ele vai valer o dobro ou o triplo é o desempenho dele lá fora. É assim que funciona o futebol. Por isso, o Corinthians precisa aproveitar o momento. Se conseguir negociar jogadores importantes por valores que façam sentido, o clube ganha fôlego para reorganizar as finanças e planejar melhor o futuro. O torcedor quer títulos, quer reforços, quer um elenco forte, mas tudo isso depende de uma gestão financeira responsável. E talvez essa seja uma das janelas de transferências mais importantes dos últimos anos para o Corinthians. Porque qualquer decisão errada pode custar muito caro, mas uma decisão acertada pode mudar completamente o planejamento do clube para as próximas temporadas. E essa é justamente a preocupação dos bastidores neste momento. Na minha opinião, o Corinthians precisa deixar a emoção um pouco de lado. Nem todo jogador que brilhou no passado será a solução hoje. Por isso, antes de fazer qualquer investimento milionário, o clube precisa analisar o momento atual de cada atleta. Da mesma forma, quando aparecer uma proposta realmente vantajosa por jogadores como André ou até Breno Bidon, a diretoria precisa avaliar com muita responsabilidade. Às vezes vender no momento certo é justamente o que permite montar um time ainda mais competitivo no futuro. Agora eu quero saber a sua opinião. Você contrataria Malcom se ele realmente voltasse ao mercado? Carlos Vinícius seria um bom reforço pensando em 2027? E você venderia André e Breno Bidon pelos valores que estão sendo comentados? Escreve aqui nos comentários porque eu quero ler a opinião da Fiel. E se você gosta de conteúdo direto ao ponto, com informação, bastidores e tudo o que acontece no Corinthians, se inscreve agora no Timão Atual, ativa o sino das notificações e deixa o like. Aqui a informação chega sem enrolação. Até o próximo vídeo.